Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Dessa vez eu vou indicar livros para vocês, livros que eu já li e um que eu tô por ler, mas que eu sei mais ou menos a história, baseado no título desses livros. São livros com títulos lindos e histórias mais lindas ainda. Separei 5 livros para começar essa série de indicações aqui. Vamos ver se eu consigo juntando outros mais para próximos vídeos, né? Não sei se vai ser possível assim fazer com muita frequência, porque não é toda hora que aparece um título muito massa e uma história bonita junto. Às vezes tem um título massa e a história é meio esquisita. Mas, enfim, dessa vez separei 5 aqui. Eu teria mais alguns que eu já tô deixando na fila para o próximo vídeo. E a gente vai começar então com essas indicações. Tem literatura brasileira contemporânea, mas também tem literatura estrangeira. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. E se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha no vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Ah, não esquece também de ser membro desse canal, viu? Agora a gente tem um clube do canal, onde eu faço leituras conjuntas com os assinantes, tem uma série de recompensas, dá uma olhadinha aqui no botão de Seja Membro. Faz algum tempo que eu li esses livros, tá, gente? Então, eu não lembro com detalhes, com precisão a história, mas eu lembro do geral, lembro do enredo, então dá pra comentar um pouquinho com vocês. Vou começar pelos mais antigos, pelas leituras mais antigas, e terminar com uma leitura que eu quero fazer, porque eu tô enrolando há um tempo com ela. O primeiro título que eu tenho para mostrar para vocês é da literatura brasileira contemporânea e eu li tem bastante tempo, acho que foi em 2015, e eu lembro da sensação que eu tive ao ler esse livro, que eu tava lendo alguma coisa muito boa, muito gostosa de se ler, e ao mesmo tempo bem diferente do que eu tô acostumada. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do Marçal Aquino. Que título maravilhoso tem esse livro! Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Amo, amo. Tem gente que debocha desse estilo de título, que parece que para escrever literatura contemporânea tem que fazer alguma coisa muito mirabolante, um título enorme, mas eu acho ótimo, acho super criativo e nesse caso a história é muito bonita. Aqui a gente tem algumas histórias paralelas, na verdade, não é só um enredo, mas basicamente tem um cara que vai para o interior do Brasil, agora não me lembro se é no Pará ou alguma coisa assim. Sei que ele é fotógrafo e ele vai para essa cidadezinha pequena e lá ele se apaixona por uma mulher que é casada. E aí começa a acontecer um monte de coisa, né? Porque eles ficam ali num relacionamento meio clandestino e ao mesmo tempo essa mulher tem um histórico muito complicado de vida. Ela tem um casamento que foi arranjado, ela passou por situação de violência, de perigo, de prostituição. Então ela não é uma das protagonistas mais simples, né, digamos. E além disso tudo, tem outras histórias que vão acontecendo ao mesmo tempo, de pessoas que se conhecem ali, naquela cidadezinha. É uma história mais ou menos de desamor, né, mas eu gostei demais de ler. Eu lembro de algumas cenas desse livro, algumas cenas de deslocamento dos personagens. É impressionante a imagem que o Marçal Aquino cria aqui e eu gostei demais dessa leitura. Ainda quero reler para poder comentar melhor com vocês, mas desde já fica a minha recomendação. Eu adoro esse livro. Já fiquei sabendo que a adaptação cinematográfica não é lá tudo isso, segundo alguns amigos meus, mas enfim, tem essa informação também. Existe uma adaptação para o cinema dessa história. O outro livro que eu quero indicar para vocês, eu também li nessa mesma época e eu amo esse título. É de uma autora brasileira contemporânea que infelizmente faleceu faz pouco tempo, inclusive, que é a Elvira Vinha. Eu gosto muito do estilo que a Elvira tem de escrita e dos que eu tenho aqui em casa dela, o que eu acho mais lindo do título é esse aqui, O que deu para fazer em matéria de história de amor. É um título enorme, mas que diz muito da história e que é uma história bem diferente também do que a gente está acostumado. Aqui a gente acompanha a trajetória de uma personagem que, depois que um casal de amigos morre, ela tem que ir no apartamento deles e empacotar as coisas, despachar, fazer alguns trâmites e depois colocar aquele apartamento à venda. E, enfim, nessa tarefa que ela tem que cumprir, ela acaba se deparando com muitas coisas, muitas questões da própria vida dela, pensando na história de amor desses amigos, né, na história do casamento deles e na história dela, que tem um caso há muito tempo e não anda nem desanda. Então ela fica ali
imersa naquele ambiente, tentando entender um pouco da própria vida enquanto ela faz essas coisas burocráticas e totalmente desagradáveis, né? Como ter que fechar a casa dos amigos e encerrar aquela história. Eu acho que a Elvira faz histórias que são muito complexas, ela pega pano de fundo histórico, aqui tem até alguma coisa de Segunda Guerra Mundial, então ela consegue trazer vários elementos para a narrativa e a linguagem dela eu gosto demais, assim, ela é super irônica, ela é muito sarcástica e bem-humorada, isso é difícil de encontrar, então também está aqui na minha pretensão de releitura um dia, para que eu possa falar melhor sobre ele com vocês, mas fica essa recomendação também, porque um título desses não tá aqui à toa, ele traz uma história que é bem diferenciada, então eu acho que vocês podem confiar. Outro título lindo, e que é um dos livros que eu mais gosto da literatura contemporânea também, brasileira, feita por mulher, é O Inventário das Coisas Ausentes, da Carola Saavedra. Já li algumas coisas da Carola, já li o Com Armas Sonolentas e gosto muito, mas esse aqui foi o meu primeiro contato com a autora e eu fiquei apaixonada pela escrita dela. Acho que aqui ela faz de uma forma concisa tudo que ela faz em outras obras, assim, ela tem uma expressividade aqui que eu gosto bastante de ir pro lado da história ao tratar de temas pessoais, né, dilemas amorosos, dilemas aqui no caso de dois jovens que mais ou menos mantêm um relacionamento, mas que eles ficam nesse desencontro, né, eles têm um relacionamento que dura muito pouco e depois uma das partes fica só com algum detalhe da vida dessa pessoa, da moça, que some, né? E aí se faz esse inventário das coisas ausentes a partir do que ela deixou, de alguns rastros, é que ele vai tentar entender um pouco da história dela. É um livro delicado, bonito, que ao mesmo tempo consegue tratar de temas bem sérios, sabe? Não vai ficar de fora aqui a ditadura. E, enfim, gente, é um livro que eu recomendo muito. Eu acho que eu já comentei sobre ele aqui no canal, mas há muito tempo. Talvez vocês que chegaram agora nem saibam. E então achei por bem trazer também. O Inventário das Coisas Ausentes só podia ter sido escrito pelas mãos cuidadosas da Carola, assim, então recomendo com muita força. E é um livro curtinho, ele tem 120 e poucas páginas, dá para ler numa sentada. E agora eu vou para as duas últimas recomendações que são de literaturas estrangeiras, especificamente literaturas africanas. Um dos títulos que eu acho mais bonitos aqui da estante e que é de um livro que me marcou profundamente é O Pomar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed, que é um livro que eu li e nunca mais esqueci, não só o enredo, mas as sensações que a leitura me provocou. Aqui a gente tem uma autora somali e ela vai tratar da vida de 3 mulheres em idades diferentes. Então tem uma menina de uns 9 anos, uma mulher adulta que serve ao exército somali e uma mulher que já está na terceira idade e que perdeu muitas pessoas queridas por causa das guerras que aconteceram no seu país. Então a gente tem essas 3 personagens que não tem nenhuma relação familiar entre elas, mas que compartilham problemas que foram causados pela mesma guerra, cada uma de um ponto de vista. Uma criança que não tem família, que vive ali à margem da sociedade, tentando se virar, uma moça que trabalha para o governo que está fazendo essa guerra e uma senhora que perdeu familiares. E, de certa forma, elas acabam se encontrando nesse texto, nessa narrativa, e quando a gente descobre o porquê desse título, quando a gente descobre que pomar é esse que elas estão falando, é muito bonito, mas isso acontece só no final, então eu não vou dar detalhes aqui para vocês para que todo mundo possa ter a surpresa de ler esse livro. Não é um livro que flui muito fácil no começo, mas eu acho que depois que a gente entende essas 3 histórias correndo paralelas, a coisa fica mais fácil. Eu nunca esqueci, gente, esse título, e não esqueço também essa capa que eu acho maravilhosa aqui, esse olhar profundo, marcante, né, dessa mulher aqui, toda cheia de véus. Então fica essa recomendação também. Por fim, mas acho que não menos importante, um dos títulos que eu gosto mais aqui da minha biblioteca e que eu já tentei ler, mas na época não consegui, não estava fluindo e também não insisti muito, confesso, na época eu não insistia nessas coisas,
é O Melhor Tempo é o Presente, da Najimy Gordimer, que é uma escritora sul-africana. E esse livro, gente, traz também uma história de amor, de pessoas que não poderiam se relacionar porque a mulher era branca e o cara era negro na época do apartheid, então eles tinham um relacionamento clandestino, mas que depois, com o fim do apartheid, eles conseguiram manter, né? Então se casaram, tiveram filhos, só que agora, quando os filhos já estão grandes, eles estão vendo que muitas das coisas pelas quais eles lutaram ainda não estão estabelecidas e isso começa a incomodar. Então eles vão revisitar tudo isso e acho que vai ser um processo bem doloroso. Eu lembro que eu comecei a ler e eu fui, tá até marcado aqui, fui até a página 40 e não avancei, mas não porque não tivesse bom. Ela tem um estilo de escrita que me lembra assim a Chimamanda, sabe, numa prosa mais lenta que começa a detalhar, mas na época eu realmente não consegui continuar. Até vou deixar ele fora da estante para poder fazer isso em breve. É um calhamacinho, mas que tem esse título que é basicamente, né, uma poesia, né? O melhor tempo é o presente. Eu gosto da ideia que ele passa e fico curiosa para saber como essa história vai se desenrolar. Então é um título lindo que, pelo que eu sei, tem uma história linda também, mas que eu ainda não li e fico aqui com esse lembrete para mim mesma, né? Não só para vocês verem a sinopse, mas para mim mesma, né, para colocar aqui na lista e dar jeito de ler. Todos esses livros estão aqui embaixo no box de descrição do vídeo, vocês podem clicar aqui e conferir as sinopses, os valores, onde encontrar tudo isso. Se quiserem saber mais detalhes do enredo, eu gosto de saber um pouquíssimo do enredo antes de ler, porque eu gosto de ter surpresas, né? Mas se vocês não têm problema com isso, tem essa possibilidade também. Confiram a sinopse, está tudo aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei fazer alguma coisa diferente aqui para não ficar sempre no mesmo formato com vocês. Comentem aqui embaixo se acham legal, se querem que eu faça uma edição 2 desse vídeo, ou comentem qualquer outra coisa que vocês quiserem, porque esse espaço é para isso. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.